Este é o terceiro vídeo numa sequência de 3 vídeos em que nós estamos resolvendo exemplos de análise pelo método de deslocamentos para barras inextensíveis e barras infinitamente rígidas que sofrem giros. Nós consideramos no exemplo anterior uma situação em que 3 barras inextensíveis formavam um triângulo, que no caso era um triângulo que sofria uma translação, ou seja, a rotação desse triângulo estava impedida. Neste exemplo que nós vamos ver agora, o triângulo de barras inextensíveis, ele sofre uma translação, ou no caso uma rotação. Ele vai também ter uma componente de translação, mas existe uma rotação disso, e nós vamos ver como que nós vamos calcular as deslocabilidades desse modelo. Na verdade, nós vamos ter uma deslocabilidade de translação que vai estar associada a uma rotação da barra infinitamente rígida, que por sua vez está associada a um giro do triângulo formado pelas 3 barras. Isso é uma questão bem peculiar, e esse exemplo faz então o fechamento do método de deslocamento com restrições nas deformações, ou seja, considerando barras inextensíveis e barras infinitamente rígidas. Este é um terceiro exemplo dessa sequência de 3 exemplos de solução pelo método de deslocamentos de pórticos planos com barras inextensíveis e uma barra infinitamente rígida com articulações. No primeiro exemplo, nós vimos uma situação de barras ortogonais, barras horizontais e verticais, e nós vimos a maneira de determinar os termos de carga e coeficientes de rigidez globais associados à deslocabilidade translacional. Existem 2 alternativas. No vídeo anterior, nós vimos uma situação que a gente tinha uma barra inclinada, um conjunto de 3 barras flexíveis formavam um triângulo. No caso do exemplo anterior, era um triângulo que tinha um deslocamento de corpo rígido, uma translação de corpo rígido. Neste exemplo, só para exemplificar a essência do método de deslocamento, é um exemplo bem até difícil, mas nesse exemplo o que nós vamos ver é que o triângulo formado por barras flexíveis tem uma rotação de corpo rígido, e isso vai trazer aqui consequências da solução que vai ser interessante a gente ver. É um exemplo bastante sofisticado, eu diria até, é óbvio que não é comum isso, mas é um exercício, né, para a gente entender bem o método de deslocamento. É o terceiro e o último exemplo de pórtico plano pelo método de deslocamento. Então, todas as barras são inextensíveis, eu tenho uma pilar aqui da direita que também é infinitamente rígido, as dimensões estão mostradas aqui, eu tenho esse triângulo formado por essas 3 barras, é um triângulo que tem a dimensão horizontal 4 metros, a dimensão vertical 3 metros, e a barra inclinada, então, obviamente, tem 5 metros. O nó superior, lá de cima, tem uma articulação completa. Então, aqui a barra inclinada ela é biarticulada, né? Então, essa rótula pertence só à barra inclinada, né? Esse nó aqui é um nó rígido, ou seja, é uma ligação de 90 graus que tem que permanecer rígida. Já esse nó aqui, ele tem uma ligação rígida entre as barras, então são 2 barras flexíveis, então isso é uma incógnita de uma deslocabilidade interna que eu tenho que considerar. Eu não considero a deslocabilidade interna nessa rótula completa lá em cima. Eu não considero a deslocabilidade interna desse nó superior aqui da barra infinitamente rígida, porque é uma barra infinitamente rígida e a gente já sabe que existe um acoplamento entre a rotação e o deslocamento, e a gente prefere usar como incógnita o deslocamento transversal da barra infinitamente rígida. Então, a primeira coisa que a gente tem é uma chapa que a gente vai colocar nesse nó que tem as 2 barras flexíveis chegando nele. Tá? Então, quando eu vejo isso, essa é a deslocabilidade que eu tenho, D1, né? E eu tenho aqui uma chapa que eu coloquei na criação do sistema de emparelhamento para prender. Só não tem mais nenhuma chapa a ser colocada, como a gente já explicou. Como é que o modelo se deforma só com essa chapa? Isso é interessante a gente ver, e eu vou usar
aqui o F-Tool para nos ajudar. Tá? Depois a gente prossegue, mas é interessante a gente mostrar essa configuração deformada com essa chapa aqui nesse modelo e esse carregamento. Então, esse aqui é o nosso modelo no F-Tool. No computador nós temos que colocar valores numéricos, então eu tenho aqui valores para o modo de elasticidade, são valores realistas, e para a seção transversal também, de momento de inércia, são valores que estão da ordem de grandeza usual, e além disso eu tenho essa especificação de que as barras, todas elas são inextensíveis, e só essa barra vertical aqui inferior que é infinitamente rígida, ela é mostrada grossa assim por causa disso. Então, o que eu queria olhar era, eu vou colocar essa chapa aqui nesse nó e ver como é que essa estrutura se deforma, mesmo já prendendo a rotação, mas vendo como é que esse modelo se deforma. Eu vou aqui, para limpar um pouco a imagem, eu vou desligar aqui as linhas de cota, eu vou enquadrar aqui um pouco o modelo e vou inserir aqui uma chapa nesse nó. Seria uma chapa no F-Tool, é simplesmente chegar e criar um apoio. Isso é matemática, não é? A gente não constrói um apoio que só prende a rotação, mas aqui é tudo uma solução matemática mesmo. Então eu vou aplicar um apoio que só prende a rotação, o F-Tool sabe desenhar isso como sendo uma chapa. O F-Tool foi feito para isso, na verdade, justamente para dar essas aulas, né? É óbvio que ele serve para várias outras coisas, mas no fundo ele é uma ferramenta educacional mesmo, né? Então, qual é a configuração deformada que esse modelo tem? Eu vou desenhar a configuração deformada e vou tentar interpretar o que está ocorrendo aqui. Tem aquela carga uniforme distribuída, está abaixando aqui a viga, né? O apoio lá em cima não impede o deslocamento vertical, ele só impede o deslocamento horizontal. Então, esse nó ele desce, mas permanece na mesma linha vertical. Então, esse nó permanece aqui. O ângulo entre essas duas barras não é o original aqui do modelo indeformado, porque é uma articulação completa. Nesse caso aqui, eu estou com uma chapa prendendo a rotação, então vai haver, a tangente chega aqui vertical e a tangente sai aqui horizontal da viga. E o que a gente está vendo é o seguinte, que para que isso ocorra, para esse nó abaixar, não tem outra maneira. Essa barra inclinada, que é infinitamente rígida, ela tem que sofrer uma rotação aqui, mantendo o comprimento dela constante, porque ela é inextensível, não varia o comprimento dela, não varia a distância entre os nós. Como ela não tem momento fletor, ela fica reta sempre, mas é inextensível. Então, para que isso ocorra, o nó aqui da direita do triângulo tem que deslocar para a direita, não tem jeito. Quando esse nó desloca para a direita, há um giro da barra infinitamente rígida aqui vertical. O que isso vai acontecer? Esse giro vai induzir uma rotação da extremidade direita da viga. Por quê? Porque o ângulo entre as duas barras é sempre 90 graus. A ligação entre a viga horizontal e a barra infinitamente rígida vertical é uma ligação rígida. Então, o que está acontecendo aqui? Olha essa barra vertical do triângulo, está deslocando como corpo rígido e ao mesmo tempo está tendo um deslocamento horizontal embaixo, mantendo a rotação nula. Na verdade, é um deslocamento transversal imposto aqui, associado ao movimento de corpo rígido. E a viga tem um comportamento bem mais complexo, porque ela tem esse abaixamento, esse deslocamento transversal para baixo, a rotação está zerada, ou seja, a tangente que é horizontal. Ela tem esse deslocamento de corpo rígido também na direção horizontal, e a extremidade direita dela tem uma rotação no sentido horário imposta. Observe que, na verdade, o que a gente tem aqui é uma rotação desse triângulo, ainda que as barras tenham deformação por flexão, mas o triângulo girou como um corpo rígido, ainda considerando pequenos deslocamentos, ou seja, os ângulos vão se aproximar às suas tangentes, mas houve um giro realmente aqui do triângulo. E isso é uma solução bastante, vamos dizer, peculiar e que só está sendo exemplificado para mostrar a essência do método do deslocamento. Vamos tentar entender isso, como é que se dá essa configuração deformada, já que agora nós já mostramos no F-Tool, vamos entender agora com valores em termos de qual é o valor do deslocamento horizontal que é imposto aqui, é o D2, tá, mas e qual é o valor desse deslocamento vertical aqui?
está tudo associado, porque como esse triângulo tem uma rotação de corpo rígido, uma coisa está associada à outra. Então, isso é interessante a gente ver. Vamos fazer agora. O que nós temos, então, aqui é o que nós acabamos de ver no F2. Eu vou resumir e documentar aqui em texto também o que nós discutimos a partir da configuração deformada do F2. Primeiro, então, é uma configuração deformada em que a chapa 1 está prendendo aqui a rotação. Já vimos que aqui é um abaixamento. O deslocamento D2 e D2 aqui dos dois nós desse pavimento na direção horizontal é igual. E eu quero entender como é que eu vou obter o deslocamento vertical aqui desse triângulo. E isso a gente pode ver analisando essa rotação do triângulo. Só considerando aqui a translação, você vê que há uma rotação do triângulo, mas também tem uma deformação por flexão associada. A gente está aqui olhando só como que os eixos das barras giram aqui nessa deformação. Uma aproximação que está sendo feita, que é tudo a pequeno deslocamento, então os ângulos estão sendo aproximados para os seus tangentes. Então, se eu tenho aqui D2, tá, eu posso ver, assim, não é difícil de ver, que o deslocamento aqui vertical, que eu estou chamando de Δ2, ele tem uma relação com o D2 que é dada por aqui. Ou seja, está associado, né? O que o D2 andou na horizontal, o Δ2 andou na vertical, e a relação é que o Δ2 é 4D2 sobre 3. Tá? Então, é um deslocamento que tem a ver com essa forma desse triângulo, essa proporção aqui dos lados do triângulo. Tá? E isso é uma informação que pode ser percebida, talvez não seja tão trivial assim, mas aqui, como eu falei, esse exemplo vai mostrar a essência do deslocamento, que é possível sempre, dada uma configuração deformada, chegar nos esforços. O que a gente vê é que o triângulo sofre, então, uma rotação de corpo rígido, ainda que as barras tenham uma deformação por flexão. Então, nós vamos olhar também essa configuração deformada, resumindo o que a gente já falou, que aqui essa barra vertical do triângulo tem um deslocamento de corpo rígido na direção vertical, mas também tem um deslocamento transversal D2 aqui associado. A barra infinitamente rígida sofre um deslocamento D2 na extremidade superior, que por sua vez induz uma rotação, θ2, aqui que a gente vai ver também lá no caso 2, e o Δ2 aqui, que é o deslocamento vertical, aqui ele que é o deslocamento vertical dessa barra, essa viga horizontal. Essa viga, então, ela tem um movimento de corpo rígido na direção horizontal, mas também tem um deslocamento vertical com a tangente, com a rotação nula, tem um deslocamento transversal Δ2 igual a 4D2 sobre 3, e tem uma rotação induzida na extremidade direita pelo giro da barra infinitamente rígida. Então, estudo textualmente colocando, é importante entender que o giro de uma barra infinitamente rígida está associado aos deslocamentos transversais de suas extremidades. Já foi dito várias vezes, só estou resumindo, repetindo aqui, para ficar bem forte, bem resumido. A barra permanece reta, então há um acoplamento, uma associação entre a rotação dos nós da barra, a rotação de toda a barra, com os deslocamentos nas extremidades. Na criação dos termos geométricos, o que nós temos que fazer é prender o giro ou o deslocamento vertical. Porque você prender o deslocamento na direção transversal da barra, inserindo um apoio do primeiro gênero, você também prende o giro. Então, isso é o que nós já vimos sempre com barras infinitamente rígidas. Então, nós vamos optar por fixar o deslocamento transversal de um nó da barra infinitamente rígida, que, por sua vez, isso já vai fixar a rotação da barra. E o que a gente viu é que, na verdade, o triângulo tem uma rotação de corpo rígido, esse apoio que nós vamos colocar para impedir o giro da barra infinitamente rígida também vai impedir a rotação desse triângulo, né? Então, isso é o que nós vamos ver. Ou seja, eu vou colocar aqui um apoio 2 horizontal que prende o deslocamento horizontal de todos esses dois nós. Aqui eu estou dando nomes A, B, C, D, que eu vou usar um pouco esses nomes aqui para calcular essas reações em seguida. Então, eu prendi aqui o deslocamento horizontal do nó B, mas eu, na verdade, esse apoio 2 também prende o deslocamento horizontal do nó C, que, por sua vez, prende a rotação dessa barra vertical infinitamente rígida da barra AC. E, ao prender o deslocamento horizontal dessa barra, eu estou, na verdade, também prendendo o giro do triângulo. Por sua vez, eu estou prendendo o deslocamento vertical daquele nó D lá de cima. Então, bastou um apoio
para fixar deslocamento horizontal do nó C, por sua vez fixa o giro da barra infinitamente rígida AC, por sua vez prende toda a rotação do triângulo. Na verdade, nós não temos só essa alternativa, nós poderíamos ter colocado esse apoio 2 em com 4 alternativas aqui. Eu tenho esse, né, fixando o nó que tem a chapa 1 na direção horizontal. Eu poderia ter colocado o apoio 2 lá, do outro lado, que faria o mesmo efeito, fixaria o deslocamento horizontal do nó no topo da barra infinitamente rígida, que é essencialmente a mesma coisa, mas eu também poderia ter impedido o deslocamento vertical. Aí o que seria D2 seria aquele delta 2, mas é só para simplificar. Se eu prender o deslocamento vertical desse nó, eu também prendo a rotação do triângulo, que por sua vez prende tudo. Basta um apoio 2 aqui. Eu posso colocar esse apoio 2 aqui também lá no nó superior, que vai fazer o mesmo efeito desse. Então, você vê que são o giro do triângulo, da barra infinitamente rígida, está associado ao giro do triângulo, então, e eu estou prendendo o deslocamento. Um seria o apoio do primeiro gênero, para o apoio 2, eu posso, nessas 4 alternativas, eu vou estar fixando o modelo totalmente. Nós vamos adotar essa solução aqui com o apoio 2, fixando o deslocamento horizontal, no nó que tem a chapa 1, mas seria equivalente fazer das outras alternativas. Uma vez que a gente já tenha identificado o sistema IP geométrico, nós vamos seguir uma receita de bolo. A receita é superposição de casos básicos, cada um deles isolando um determinado efeito. Caso 0, isola o efeito da solicitação externa, com D1 e D2 igual a 0. E nos casos 1 é D1 imposto isoladamente, no caso 2, D2 imposto isoladamente. Aí é um trabalho braçal. Mas a gente precisa resgatar aqui a essência do método de deslocamento, porque nós vamos usar isso bastante na superposição de casos básicos. A essência, então, o que é uma deslocabilidade? A deslocabilidade é um parâmetro que define a configuração deformada do modelo. Nós já identificamos essa deslocabilidade. Isso foi feito de uma forma indireta através dos apoios fictícios que são usados para prender o modelo. Para cada apoio fictício que nós inserimos, nós identificamos uma deslocabilidade do modelo. No caso, nós inserimos a chapa 1 para fixar a rotação, deslocabilidade interna daquele nó, que tem nó do triângulo, tem 2 barras flexíveis. E nós também identificamos a deslocabilidade D2 como sendo uma translação. Nós inserimos um apoio fictício do primeiro gênero para prender essa rotação, e nós vimos que nós temos aí alternativas para fixar essa rotação do triângulo, que é a rotação da barra infinitamente rígida. Então, a inserção do apoio do primeiro gênero pode se dar de 4 alternativas, e então a gente já viu isso. Agora, a outra coisa que a gente precisa também se lembrar e resgatar dado um modelo em que todas as deslocabilidades têm valores nulos, que é a situação do caso 0, é sempre possível determinar as forças e momentos que, atuando nas direções das deslocabilidades, ou seja, através dos apoios fictícios, equilibram o modelo na situação de engastamento total imposto. A situação de engastamento é a situação em que as deslocabilidades têm valores nulos. Então, a essência é sempre, dada essa situação de engastamento e atuando uma solicitação qualquer externa, é sempre possível achar as reações nos apoios fictícios. Nós vamos usar essa informação já. É sempre possível, às vezes pode ser difícil, mas é possível. Então, sabendo que é possível, a gente tem que chegar lá. É essencialmente isso que eu estou dizendo. Sabendo a essência do método de deslocamento, a gente vai chegar lá em cada um dos 3 casos básicos dessa solução. A mesma coisa se aplica para os casos em que tem as deslocabilidades impostas, né? Dada a configuração de modelo estrutural, onde se conhecem todas as deslocabilidades, é sempre possível determinar as forças e momentos que, atuando nas direções da deslocabilidade, equilibram o modelo na configuração deformada imposta. Nos casos 1 e no caso 2, nós vamos impor uma deslocabilidade, caso 1, D1 igual a 1, e tem uma configuração deformada. O que nós queremos determinar são os coeficientes de rigidez globais, que são as forças e momentos que atuam nas direções das deslocabilidades. É isso. E a gente sabe que é possível determinar, e nós vamos usar essa informação para buscar essa solução. No caso 2, a mesma coisa. Vamos impor um deslocamento de D2 igual a 1 e queremos determinar os coeficientes de rigidez globais do caso 2, que são nas direções, são forças que vêm através dos apoios fictícios, ou seja, nas direções das deslocabilidades. Então é sempre bom a gente resgatar essa essência e usar ela o tempo todo. A partir de agora, nós vamos ver só a superposição usando essa informação, com o conhecimento dessas informações. Vamos usar isso o tempo todo. Caso 0,
é o caso em que nós vamos isolar o efeito da solicitação externa com os apoios fictícios, prendendo completamente as deslocabilidades. Uma situação de engastamento. Nós temos aqui essa viga, ela é uma viga que nessa situação, com o apoio 2 prendendo, a chapa 2 prendendo, vê que o apoio 2 prendeu o deslocamento horizontal, mas a gente já viu que isso prendeu todo o deslocamento do triângulo, a rotação do triângulo, e por sua vez prendeu o deslocamento vertical aqui. Então isso aqui é um engaste de fato. E a outra extremidade é engastada também, essa articulação só está na barra inclinada, o lado de cá. Então é uma situação de bem engastada essa viga com esse carregamento. E isso é uma solução fundamental conhecida. Tá? O que nós queremos determinar aqui, no caso zero, é os termos de carga beta 0, que é o momento que aparece na chapa 1 para equilibrar esse modelo nesta configuração de engastamento perfeito, e a força que aparece na direção na chapa 2, no apoio 2, apoio primeiro gênero 2, que é essa força horizontal. É isso que eu quero determinar. E também vou determinar os momentos em todas as barras para poder depois obter o momento final. Então, isso é o nosso objetivo. O ponto de partida é a solução fundamental de engastamento das barras flexíveis. São 3 barras flexíveis e uma infinitamente rígida. A única barra flexível que tem carga é a viga horizontal. Então, as outras 2 barras que estão descarregadas têm momentos nulos. Não pode se deformar, não tem deformação nem carga aplicada, não tem momento. Aqui, nessa viga, como eu comentei, ela tem um comportamento de barra biengastada. O momento que aparece numa barra biengastada, aqui eu estou indicando o M0, né, que é o momento na extremidade da barra, é mais 16 menos 16. Da onde vem isso? A solução fundamental, que o momento que atua na extremidade esquerda, em uma barra biengastada, uma carga uniformemente distribuída para baixo, é um momento no sentido anti-horário, e o valor é QL2 sobre 12, sendo Q igual a 12, L igual a 4, então está 16. Na extremidade da direita, o momento que aparece tem o mesmo valor, QL2 sobre 12, para a simetria até do problema, mas ela tem um sentido horário, por isso que é menos 16. Então, aqui são as soluções fundamentais de barras flexíveis. Essa barra tem um momento mais 16, menos 16, as outras têm 0, porque não tem deformação e podem se deformar, também não tem carga, então é isso. O que eu quero agora é chegar no resto. O que eu sei? Eu sei que por esse momento de menos 16, ele não chega aqui de graça. Eu não tenho chapa aqui nesse nó. Por quê? Porque tem uma barra infinitamente rígida chegando. Então, o momento que aparece na barra infinitamente rígida é o que vai equilibrar. Nós temos ação e reação. Então, a gente já viu isso quando tem um momento menos 16 aqui nessa seção. Na seção adjacente da barra infinitamente rígida tem que ser mais 16 pela convenção de sinais do método, a soma dos momentos com os sinais da convenção tem que dar 0, e aqui não tem chapas para dar um momento externo, então a absorção é por equilíbrio do conjunto, a barra infinitamente rígida substitui a chapa, e então ela tem que absorver o equilíbrio, esse mais 16. Com base nesse mais 16, eu posso determinar já o beta 1, 0, que é o termo de carga que aparece aqui, é 0 mais 16, o beta 1, 0 nós já vimos isso, que só basta somar os valores externos, e eu também posso determinar a reação horizontal. Eu não vou aqui mostrar, mas a gente já viu isso diversas vezes. Essa reação horizontal dá para a esquerda, é o equilíbrio da barra vertical infinitamente rígida com esse momento no topo de mais 16, no sentido, atuando sobre a extremidade superior da barra, no sentido anti-horário, mais 16, aí embaixo tem que ter para o equilíbrio 2 cortantes que determina a reação de apoio. Estou sendo mais sucinto aqui, porque a gente já viu isso várias vezes. Aqui tem só um detalhe que eu também posso determinar essa reação vertical. Isso daqui, na verdade, não vai ser usado para a solução, porque a gente só quer o diagrama de vetor, mas é possível. Está mostrando aqui que essa reação, na verdade, é o único apoio que tem impedimento ao deslocamento vertical. Então, somatório de força na direção vertical sai direto de 48, a carga total vem para cá. Não tem como ser de outra maneira. Tá? Então, o que eu determinei aqui, minha reação horizontal aqui de 8, e isso aqui é simplesmente 16 dividido por 2, tá? O 8 é o valor dessa reação horizontal. Eu quero determinar aquela reação lá em cima. Por que eu quero determinar aquela reação lá em cima? Porque eu vou determinar, uma vez que eu conheço essa reação aqui, que é o HA0, né, e eu quero determinar o HD0, né, do caso 0, lá no apoio D, né, e se eu determinar essa força aqui, eu vou
depois, por equilíbrio global, a gente já viu isso, que a gente vai resolver o beta 2,0, termo de carga, por somatório de força na direção horizontal. Então, eu preciso conhecer aquilo lá. Pô, mas como é que eu vou conhecer aquilo lá? É possível, a essência diz que, uma vez que você conhece essa configuração de engastamento e a carga, é possível determinar tudo. Como é que eu posso? Me dá uma maneira da gente descobrir aqui qual o valor de determinar o HD lá em cima. Se eu, por exemplo, fizer somatório dos momentos em relação a esse ponto C igual a zero, eu tenho o beta 2,0 não é conhecido ainda, mas por que eu escolhi esse ponto? Porque beta 2,0 não provoca momento em relação a C. Então eu vou fazer esse equilíbrio de momentos em relação ao ponto C e eu vou determinar essa reação lá em cima. Eu falei que era sofisticada, mas estou mostrando um caminho para chegar lá. Esse caminho vai ser seguido nos demais casos também, tá? Então, se eu fizer somatórios de momentos em relação ao ponto C igual a zero, eu vou chegar ao valor de HD zero dessa maneira. HD zero, o que eu entro lá? Eu vou entrar com uma convenção de que momentos em relação ao ponto C no sentido anti-horário é positivo e horário é negativo. Então, essa força sendo positiva, ela provoca um momento no sentido horário em relação ao ponto C. Então, menos HT vezes 3, que é o braço de alavanca. Essa força aqui embaixo também provoca um momento em relação ao C no sentido horário e fica, que é o valor dela, que é 8, esse já é conhecido, H0 é conhecido, é 8, vezes 2. O beta 1,0 entra nessa história, e o beta 1,0 ele é mais 16, então entrou aqui assim, e eu tenho também o momento provocado pela carga em relação ao ponto C. Esse momento dá uma resultante da carga 12 vezes 4, vezes 4, dividido por 2 vezes 2 aqui, e no sentido anti-horário, por isso que dá mais. Se eu fizer essa equação, eu já chego neste valor de HD 0 mais 32. Então, veja que eu cheguei lá de uma forma bastante, de um caminho, tá, mas é isso mesmo. Finalmente, eu posso determinar o beta 2,0, fazendo o somatório de forças na direção horizontal, uma vez que eu já tenho conhecido essa reação HA0. HD0 é uma força para a direita, de 32, o H0 para a esquerda, de 8. Então, o beta 2,0 tem que ser uma força para a direita, de 24, que é a diferença entre 32 e 8. Então, dá um sinal negativo, quer dizer, para a direita, o sentido que está indicado aqui seria o sentido positivo do beta 2,0, e eu tenho o sinal de menos, indica que o que está desenhado, o sentido final vai ser contrário ao que está desenhado, que é o positivo. Então, isso a gente terminou aqui o caso zero, a gente chegou nisso. O caminho foi um caminho um pouco tortuoso, vamos dizer assim, mas é possível, é sempre possível achar as forças que atuam em todos os apoios, olhando, e para os apoios fictícios, originais e fictícios, olhando para a solução de engastamento perfeito inicial, a essência do método de deslocamento. O caso básico seguinte é o caso 1, em que nós vamos isolar a deslocabilidade D1. O ponto de partida é a configuração deformada, em que eu imponho uma rotação D1, é um recalque rotacional nessa chapa 1, né? E isso vai provocar, então, deformações nas barras flexíveis adjacentes. A configuração deformada é essa. A gente sabe que com o apoio 2, ao prender o deslocamento horizontal daqui dessa viga, né, prende também o deslocamento horizontal da viga infinitamente rígida, que por sua vez fica com a rotação nula, ou seja, engasta essa viga aqui do lado de cá. E também esse apoio 2 prendeu o deslocamento vertical. Então, na verdade, isso aqui não tem deslocamento vertical na viga, só tem essa deformação de rotação aqui. O que nós queremos determinar são os coeficientes de rigidez globais desse caso, K1 e K2,1, né, e os momentos nas barras, sendo que o ponto de partida são as soluções fundamentais dessas duas barras flexíveis que têm deformação conhecida. Observe, então, que a viga inclinada não sofreu nenhuma deformação, também ela é biarticulada, então ela está sempre reta, não tem carregamento. Também, então, nesse caso não teria também, mas é só olhar essa configuração deformada. Com base nessa configuração deformada, eu obtenho, a partir das soluções fundamentais, os momentos que aparecem. Nessa barra vertical, a extremidade oposta à extremidade de sofre giro tem uma rótula, então o momento que aparece é nos mais 3 sobre L. Mais porque é no sentido anti-horário, o giro é dado no sentido anti-horário, é um giro unitário, 3 sobre L, a extremidade oposta é 0. Na barra que é horizontal, eu tenho esse giro, provoca um momento que é
4 sobre L, sendo L igual a 4, e na extremidade oposta aparece esse momento de 2 sobre L, ambos no sentido anti-horário, que é o sentido do giro. Aqui está engastado, como eu disse, porque quem gastou foi o fato dessa barra infinitamente rígida não ter giro, nesse caso está engastando, ela substituiu a chapa que a gente não colocou aqui, porque existia essa barra infinitamente rígida. A partir daí, nós vamos seguir o mesmo procedimento. Qual é o mesmo procedimento? Eu vou olhar para o momento que aparece na viga infinitamente rígida, que a gente não conhece a priori, por equilíbrio do nó. Então, isso aqui é mais 2 sobre 4, aqui é menos 2 sobre 4, aqui baixa zero. Com base nisso, eu consigo também obter o meu K11, que é a soma desses dois momentos que aparecem aqui, 3 sobre 3 mais 4 sobre 4, 2 aí, mais positivo, e eu consigo determinar também essa reação horizontal aqui, por equilíbrio da barra infinitamente rígida, o momento que atua no sentido horário, na extremidade superior, então essa reação tem que provocar um aumento do sentido anti-horário em relação àquele ponto lá de cima, e por isso que é o valor do momento, 2 sobre 4, dividido por 2, que é o comprimento da barra, então dá o HA1, que é a reação horizontal nesse apoio A aqui de baixo. Quero determinar lá em cima a reação do apoio D, essa reação HD1. Por que eu quero isso? Porque eu vou fazer depois um somatório de força na direção horizontal, somatório de Fx igual a 0, para determinar o K21. Então, para determinar esse KHD1, que é a reação horizontal lá no apoio lá superior em cima, eu vou fazer a mesma coisa que a gente viu antes, a gente vai fazer um somatório de momentos em relação ao ponto C. Eu escolhi esse ponto porque o K21 não provoca momento em relação a esse ponto, então eu posso entrar com todos eles, é isso que eu vou indicar agora. Se eu fizer o somatório de momento em relação ao ponto C, é a mesma coisa que a gente já fez no caso zero, então HD entra com sentido horário nessa equação de momento, então menos, o H agora provoca um momento no sentido anti-horário, por isso que aparece com mais H vezes 2, sendo que agora H é conhecido, e o K1 também é conhecido e entra com esse momento. Então, dessa equação de equilíbrio resulta o valor de HD1, que é o 5 aí sobre 6 para a direita, ou seja, é esse positivo. Agora, finalmente, eu posso fazer o somatório de forças na direção horizontal, porque eu conheço as duas reações são conhecidas e eu tenho só uma incógnita do somatório de forças na direção horizontal x igual a 0. E eu tiro isso direto, fazendo esse valor, da soma desses dois valores que estão aqui de HD1 e HA1, que estão para a direita. Então, o K21 tem que ser uma força para a esquerda, por isso que tem esse menos, e a soma desses dois valores saiu diretamente. Então, já temos completo o caso 1, com os momentos na extremidade de todas as barras e os coeficientes de rigidez globais determinados. O passo seguinte, então, é o caso 2, o ponto de partida é a configuração deformada do caso 2. Nós já tratamos disso antes, já vimos bem essa configuração deformada, que é esse triângulo que sofre um giro, mas e ao mesmo tempo as barras têm deformação por flexão. A gente já viu essa situação. A única diferença é que agora lá eu tinha um D2 genérico, aqui eu tenho um D2 igual a 1. Dentro do colchete eu tenho um D2 igual a 1. Então eu tenho meu θ2, esse giro que a barra infinitamente rígida sofre, aproximando o ângulo à tangente, é 1 sobre o comprimento da barra, que é 2. Então é θ2 igual a 1 meio no sentido horário. Ao ter esse deslocamento D2 igual a 1 aqui, eu sei que tem um deslocamento vertical aqui conhecido. A gente já, só resgatando o que a gente já viu, além disso eu tenho conhecido aqui, já vendo aqui nas barras flexíveis, eu conheço todos os momentos. Essa barra viga aqui, ela tem uma situação em que há uma superposição de deslocabilidades locais aqui, que a gente vai ter que estudar direito, mas primeiro eu tenho que saber qual é o deslocamento transversal aqui para baixo dessa barra. A gente vai ter que saber já isso, mas antes, as barras que a gente sabe a solução essa barra vertical, ela tem só um deslocamento D2 igual a 1, o momento que aparece lá é o 3 aí sobre 2, nesse momento, na verdade, é no sentido horário, por isso que é menos 3 aí sobre 3 ao quadrado. A barra inclinada não tem momento, aqui na extremidade superior da barra vertical é 0. O que preciso estudar quais são os momentos nessa barra flexível. Como é que eu vou saber? Só descobrindo qual é o valor do deslocamento transversal,
que aparece aqui. Na verdade, o que a gente está vendo, essa barra tem um movimento do corpo rígido para a direita, já vimos isso antes, e tem um deslocamento transversal para baixo aqui na extremidade esquerda e uma rotação θ2, que no caso é igual a θ2 igual ao meio, no sentido horário. Mas para eu descobrir esse deslocamento transversal, eu tenho que olhar aquele, já vimos essa relação, só reproduzindo o que a gente já viu antes, existe uma relação entre o deslocamento vertical desses dois nós da barra vertical do triângulo, ou seja, o deslocamento vertical dessa extremidade esquerda da viga, que é esse ΔH2, que é 4D2 sobre 3. Nós já vimos isso. Sendo que agora D2 é igual a 1, então esse ΔH2 é 4/3. Então eu já sei qual é o deslocamento vertical que aparece na extremidade transversal aqui, né, dessa viga, que é esse aqui. Então eu já sei quais são uma barra que tem uma deformação, uma deslocabilidade conhecida. Só não tem uma deslocabilidade isolada, ela tem duas deslocabilidades, então, mas mesmo assim, nós já vimos isso no primeiro exemplo da série desse vídeo, quando a gente tem essa situação, a gente pode usar superposição. Isso vem da onde? Eu tenho olhando com mais calma, o que essa barra sofreu de deformação. Ela tem um deslocamento de ΔH2 na extremidade esquerda para baixo, com a rotação nula, e a extremidade direita tem uma rotação θ2 no sentido horário. É óbvio que ela também tem um deslocamento de corpo rígido, mas isso não provoca flexão. Então, tudo que eu tenho que fazer é uma superposição. Eu tenho esse momento que aparece na extremidade esquerda, é no sentido horário, e de onde que saiu? Eu tenho para baixo um deslocamento, um momento provocado pelo deslocamento ΔH2, esse deslocamento, solução fundamental. Estou fazendo superposição de efeitos aqui. Ele vai ser menos 6 aí sobre 4 ao quadrado, que é o momento que aparece. Se fosse um deslocamento unitário, mas eu não tenho deslocamento unitário, tenho deslocamento ΔH2, é menos porque é no sentido horário. E aparece também o efeito da rotação, do outro lado. Do lado direito, o efeito da rotação é 4 aí sobre L, sendo L igual a 4, do lado oposto é 2 aí sobre L. Esse menos aparece porque a rotação é no sentido horário, então os dois momentos são no sentido horário também, e o sinal da convenção, quando o momento no sentido horário é negativo. Então, essa superposição de momentos das 3 aí sobre 4, negativo, horário, no sentido na extremidade esquerda e na extremidade direita, é o mesmo efeito provocado pelo deslocamento transversal, que é 6 aí sobre L vezes ΔH2 no sentido horário, dá menos, mais o efeito da rotação. Então, é uma superposição de duas soluções fundamentais, sendo que aqui tem um deslocamento transversal para baixo e uma rotação no sentido horário. É só trocar os sinais lá da solução fundamental. Isso vai dar, então, esse valor de menos 3i sobre 4 e menos i na extremidade direita. Na extremidade esquerda, menos 3i sobre 4, na extremidade direita, menos i. Então, já sabíamos os momentos na barra flexível horizontal. Foi mais sofisticado porque a gente teve uma superposição. Mas aqui é para demonstrar que sempre é possível chegar na solução. Foi um caminho mais trabalhoso, mas é possível. Com base nisso, eu consigo chegar no momento na viga infinitamente rígida, mas antes eu vou calcular o K12, que é a soma dos dois momentos adjacentes aqui. Então, esse K12 é menos 3i sobre 3 ao quadrado, menos 3i sobre 4. Dá menos 13i sobre 12. De novo, isso deu exatamente igual ao K21, sendo que aqui o K12 é o momento que aparece devido a um deslocamento imposto. Lá no caso 1, o K21 era uma força, um apoio 2, provocada por uma rotação na chapa 1. Mas isso aqui é matemático, isso, né? E a gente tem aqui a oportunidade de saber se a gente está correto. E estamos porque deu K12 igual a K21. O que nós queremos agora é determinar essas reações em cima e embaixo, mas para fazer isso a gente primeiro vê qual é o momento que vai para a barra infinitamente rígida. Isso aqui é menos aí, na extremidade direita. Aqui na extremidade superior da viga infinitamente rígida aparece mais aí, por equilíbrio, já explicamos isso, e depois também conseguimos determinar essa reação horizontal isolando aqui a barra infinitamente rígida, fazendo o equilíbrio dela, daí a gente tira essa reação HA2, que é para a esquerda, de EI sobre 2, que é I dividido por 2, e a gente quer determinar aquela reação lá em cima. Como é que eu posso determinar aquela reação lá em cima? Somatório de momentos em relação ao ponto C igual a zero, do jeito que a gente já viu antes, só repetindo para os outros dois casos. Agora que a gente tem, entrando nesse equilíbrio, entra o HD com o braço de alavanca, se fosse positivo, né? Para lá daria um horário, né? E
que a gente imagina que ele inicialmente é positivo. A gente vai ver que ele é negativo, mas assumindo que ele é positivo, ele vai entrar nessa equação de momento com sentido horário. O HA vai entrar com sentido horário também, porque é para a esquerda, fazendo um momento em relação ao ponto C no sentido horário, está menos H2 vezes 2. E o K12, ele entra na equação como se ele fosse positivo. Óbvio que o sinal que ele vai entrar vai ser negativo, porque ele é no sentido horário. Mas a gente escreve a equação assumindo que todo mundo é positivo, aí a gente chega nessa... Aqui eu já entrei com o H2, já com o sentido físico dele, não foi muito consistente, mas a ideia é essa. Aí eu tirei o HD2, esse valor, por equilíbrio de força na direção horizontal, do momento em relação ao ponto C. Com isso, eu posso fazer o somatório de força na direção horizontal e achar o meu K22. É um caminho meio tortuoso mesmo. Daí, eu tiro que somatório de força na direção horizontal é o meu K22. Obviamente, essas duas reações aqui tinham que ser para a esquerda, porque tudo tem que se opor ao K22. Na hora que eu imponho o deslocamento D2, ele vai sempre fazer com que a estrutura reaja, né? Então, a soma das parcelas que compõem o K22, todas elas têm que ser positivas, é exatamente o que acontece, por isso que essas duas reações são no sentido para a esquerda, porque o K22 é para a direita positivo. E com isso nós terminamos aqui o caso 2, nós temos os momentos na extremidade de todas as barras, né, e os valores dos coeficientes de rigidez globais K12 e K22 do caso 2. O que tem que fazer agora é terminar a imposição, restabelecimento do equilíbrio global. Isso é feito, como nós já temos feito para todos os exemplos, né? Duas equações de equilíbrio. A interpretação física da primeira equação é que nós estamos fazendo o efeito total na superposição dos momentos que vêm pela chapa 1 ser igual a zero. A segunda equação é que o efeito total do apoio 2, em termos de força externa atuando, tem que ser zero, porque essa chapa 1 e o apoio 2 não existem no modelo original, e a gente está zerando o efeito deles, isso é um restabelecimento das condições de equilíbrio, e ao mesmo tempo a gente tem um sistema de equações com duas incógnitas, D1 e D2, que são os valores da deslocabilidade, e nós estamos querendo encontrar quais são os valores da deslocabilidade D1 e D2 que fazem com que esse equilíbrio fique satisfeito, restabelecendo o equilíbrio em que não existem os apoios fictícios. Isso usando aqui os valores que nós já temos dos casos básicos anteriores, os termos de carga e os coeficientes de rigidez globais, então dá sempre K1, K22 positivo, K12 e K21 são iguais, no caso de um valor negativo, tudo em função de aí, resolvendo o sistema, eu acho o valor de D1 e D2, que deu esse valor, deu dois valores positivos, quer dizer, D1 é uma rotação no sentido anti-horário, positivo, e D2 é uma rotação, um deslocamento horizontal para a direita, ou seja, positivo. Todos eles em função de 1 sobre I. Eu posso terminar o meu problema fazendo obtendo, uma vez conhecidos os valores de D1 e D2, eu posso obter o diagrama de elementos fletores finais, somando os valores na extremidade de todas as barras, na conversão de sinais do método, é o que está aqui na esquerda da figura. De novo, aqui aparece um somatório dos momentos aqui em todos os nós tem que dar zero na conversão de sinais do método, e uma vez que a gente sabe os momentos na estabilidade de cada barra na conversão de sinais, a gente interpreta o sentido dos momentos, sendo o momento que atua na estabilidade da barra. Se for positivo, é no sentido anti-horário, se for negativo, é horário, e com isso eu consigo interpretar que fibra que é tracionada, e aí eu desenho o meu diagrama de uma forma correspondente. No caso da única barra carregada, eu tenho o momento 2.7 tracionando as fibras superiores na esquerda e 38.4 na extremidade direita também tracionando as fibras superiores. Para obter o diagrama, eu tenho que, a partir da linha reta que faz o fechamento, eu superponho, eu penduro o diagrama de viga biapoiada correspondente, que é o QL2 sobre 8, nesse caso, dá 24, e aqui eu tenho, as outras barras têm diagramas lineares, e a barra inclinada, em todos os casos, tem um momento nulo. Com isso, nós terminamos aqui, esse exemplo foi, só para completar, ele mostra bem a essência do método dos deslocamentos, essa questão de que, se a gente conhece a configuração deformada de um modelo, conhece os valores de todas as deslocabilidades, é sempre possível determinar as reações em todos os apoios, nos apoios fictícios e nos apoios originais. Então, a gente sempre consegue encontrar, no caso zero, a situação de engastamento, a gente consegue sempre encontrar, dada a situação de engastamento, eu
tem que obter de alguma maneira, e é possível, obter os termos de carga e, nos demais casos, é sempre possível obter os valores dos coeficientes de delta globais, conhecendo os valores da deslocabilidade que é isolado. No caso, a gente sempre isola um valor unitário, então é sempre possível encontrar os coeficientes de delta globais. Assim, a gente termina essa sequência de aulas sobre meta-deslocamentos para pórticos planos. A gente não viu isso para grelhas, mas existem análogo, e não vimos para pórticos parciais. Isso é assunto para outra disciplina, mas aqui fica esse fechamento aqui da solução de meta-deslocamentos com barras inextensíveis e barras infinitamente rígidas e articulações, simplificações todas que nós vimos para a resolução manual desse tipo de problema.